Abençoar a sua vida, amém? Estava com muita saudade. Pega a sua Bíblia aí, abre comigo lá no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler a palavra de Deus esse domingo especial, domingo da busca do Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. Esse versículo é muito conhecido, mas eu não queria que você pensasse que você conhece tudo sobre esse texto, porque eu também pensava que eu conhecia tudo, ou muito, pelo menos sobre esse texto, até Deus entregar aquilo que Ele me entregou e aquilo que nós vamos compartilhar. Mateus capítulo 6, verso 33. Eu vou novamente insistir com você sobre a necessidade de você ter uma Bíblia. Se você não tem a Bíblia, você comprar uma Bíblia, investir nisso. Se você não quiser comprar, talvez a pessoa que está do seu lado vá te dar de presente uma Bíblia. Quem sabe ela não vai ser usada por Deus. Fala com ela aí, se você não tem a Bíblia, fala assim: ô irmão, deixa Deus te usar. Filho, tem que ser ousado, tem hora. Deixa Deus usar a sua vida. Porque a Bíblia impressa, ela é diferente da Bíblia no celular, no iPad, no telefone, no computador. Então adquira a sua Bíblia, amém? Se você tem a Bíblia, traz ela na altura do seu coração assim, igual o pastor está fazendo aqui agora. Se você não tem, traz as suas mãos. Vamos fazer a nossa oração em unidade. Diga assim: Senhor meu Deus, nesta noite eu vou ouvir a Tua palavra. Diga: e além de ouvir, eu quero compreender, porque compreendendo eu pratico, e praticando eu vivo. Diga: a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor. Faz um convite para o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, o meu coração e os meus ouvidos estão abertos. Fala comigo. Me guia pela palavra da verdade, para um relacionamento íntimo, profundo com a Tua presença. Amém? Senhor, eu te peço que o Senhor fale conosco nessa noite. Pai, essa palavra não é minha, porque se fosse ela não teria poder, mas ela é do Senhor. Que ela seja, meu Pai, Deus, a luz para os nossos caminhos, para os nossos passos, a resposta das nossas orações. Que ela seja, meu Pai, o remédio para as nossas almas. Que ela seja, meu Pai, a vida levada àqueles que estão dormindo, àqueles que estão, meu Pai, Deus, em sono, em frieza espiritual. Que ela seja, meu Pai, a chama que vai se acender e arder em nós e através de nós. Eu me coloco à Tua disposição como vaso de barro, mas também como profeta e porta-voz das Tuas boas novas. Amém? Mateus capítulo de número 6, verso 33. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus. Quem está falando, gente, é Jesus. Ele disse assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Você pode repetir comigo? Diga assim, busquem, pois, em primeiro lugar, diga: em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Diga, vamos colocar em primeira pessoa. Diga assim: eu preciso buscar primeiro o reino de Deus. Diga: eu preciso buscar primeiro a justiça do reino. Diga: depois disso, todas as outras coisas, diga, me serão
acrescentadas. Quem crê nessa palavra como uma verdade na sua vida, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra, você pode glorificar a Ele, aleluia. Essa palavra vai se cumprir na sua vida, nós vamos viver essa palavra, amém? Pode deixar sua Bíblia aberta aí ainda, no Evangelho de Mateus. Daqui a pouco a gente vai ler outro texto de Mateus. Pode deixar a cruz acesa por mais um instante. Preste atenção, esse versículo ele é muito conhecido, mas da forma com a qual você vai conhecer e da qual o Espírito vai nos conduzir hoje, você vai dizer assim: dessa forma eu não sabia, dessa forma eu não tinha compreendido ainda essa palavra. Nós temos que entender primeiro aqui alguns pontos desse versículo. Primeiro, Jesus ele diz assim, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? O que é esse reino, pastor? Esse reino traduz a vida eterna, a eternidade? Também. Só porque esse reino aqui, descrito por Jesus, ele se refere à manifestação do Espírito Santo em nós. Ele se refere à presença do Espírito Santo na nossa vida. Quem veio buscar o Espírito Santo hoje, diga amém. Você veio buscar o Espírito, diga assim: eu quero o reino. Filho, você quer o reino. O reino é a presença, o reino é a unção, o reino é o poder de Deus que opera em nós e através de nós. A nossa busca, ela tem que ser primeiro para o reino, pelas coisas do reino. Aquilo que transformou você foi a manifestação do Espírito Santo. Aquilo que curou você foi a manifestação do reino de Deus. Aquilo que deu vida, esperança para você, para sua casa, para sua família, isto foi o reino de Deus se manifestando na sua vida. Nós temos que entender, o reino é aquilo que é de Deus em nós. Por que nós oramos? Lá na oração do Pai Nosso, que outro dia eu falei aqui, que a gente não pode, gente, não é só orar, é você entender o que você está orando. Por que às vezes muitas pessoas rezam, né? Eles usam a palavra rezar, rezam 10 Pai Nosso, 20 Pai Nosso, 50 Pai Nosso, mas por que aquilo não atua com força na vida da pessoa? Porque ela apenas repete. Não é só repetir, é você entender. Quando há uma parte do Pai Nosso que nós declaramos: venha o teu reino. Filho, venha o teu reino. É um convite à presença de Deus, é um convite à manifestação de Deus na nossa vida. Isso é a busca do reino. Só porque ali há um acréscimo. A Bíblia diz que depois que você busca o reino, Jesus disse assim, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Depois você vai ler na sua casa, lá a partir do versículo 25 do capítulo 6, o capítulo 6, do 25 até o 33, que é o penúltimo, até o 34, que é o contexto desse versículo. Essas coisas aqui, elas são citadas primeiro por Jesus. Aqui na minha Bíblia, na versão NVI, o subtítulo, porque a Bíblia não foi escrita com subtítulos, mas os autores, quando foi traduzida, foi colocada em subtítulos para a gente entender melhor os contextos. O subtítulo está escrito assim: as preocupações da vida, antes do versículo 25. Que todas essas coisas são o que, pastor? Quais são essas coisas? Essas coisas que Deus quer acrescentar na sua vida, é aquilo que você está se preocupando, é aquilo que talvez está tirando a sua paz. Jesus, quando ele escreveu os versículos anteriores, você vai ver uma passagem que a gente já ouviu falar sobre ela. Ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aqui não tem ninguém ansioso, né, gente? Não, ninguém aqui fica ansioso. Pastor, isso acontecia há 2000 anos atrás? Filho, há 2000 anos atrás existiam pessoas como existe hoje, ansiosas. E ansiosas por quê? Você vai ver que Jesus vai citar algumas passagens para ilustrar qual que era o nível de ansiedade deles. Ele vai dizer assim, vocês não precisam ficar ansiosos pelo que vocês vão comer, nem pelo que vocês haverão de beber,
nem pelo que haverão de vestir, nem por moradia, por coisa alguma. Para que essa ansiedade? Aí Jesus vai dar o exemplo. Vocês não viram os pássaros? Eles não semeiam, nem colhem, mas Deus alimenta eles. Vocês não viram os lírios dos campos, que são tão lindos? Nem Salomão se vestiu como eles. Se Deus cuida dos pássaros, se Deus veste os lírios dos campos, se Deus cuida da erva que nasce um dia e no outro dia o sol vem sobre ela e ela murcha, seca e morre, você acha que Deus não vai cuidar de você? Por que essa ansiedade está te consumindo? Por que essa preocupação toda com as coisas da terra? Por que essa preocupação toda com o que vai acontecer? Não é que você vai, pastor, então eu vou armar uma rede, vou colocar os pés para cima e vou ficar só esperando Deus. Não, filho, até certo ponto depende de você. Depende de quem? Diga, de mim. Mas depois é o Pai, e Ele não falha na parte dele. Jesus escreveu e disse: a sua parte, faz a sua parte. Busque o reino, busque em primeiro lugar a Deus, e aquilo que é a sua preocupação, você não vai precisar preocupar. O Pai vai acrescentar, o Pai te dará por acréscimo, o Pai vai acrescentar. Quem crê que o Pai tem esse poder de trazer acréscimo, diga amém. Ei, então nós já tratamos com uma parte aqui. Sei que é poucas pessoas ansiosas que vieram essa noite. Quase todo mundo ansioso faltou, né? Profetizando, gente, tá bom? Você não precisa ficar ansioso. Mas agora, eu precisava chegar nesse ponto aqui. A pergunta aqui é, a Bíblia está dizendo assim, busque em primeiro lugar o que é que tem que buscar em primeiro? Mas espera aí, gente, se eu falei aqui para você, depois dessa introdução aqui, se você buscar o reino, Deus acrescenta as outras coisas. Se eu colocar aqui, eu vou perguntar para você: você vai querer primeiro o reino ou as outras coisas? O que você escolhe? Você quer primeiro o reino ou as outras coisas? Quem quer o reino aqui, diga amém. Quem veio buscar o reino, diga glória a Deus. Todos aqui querem o reino. Só que entenda algo agora. Esse é o nosso próximo passo. Aquela frase assim: não, se você quiser, você pode. Não é só querer e poder. Entre o querer e o receber, tem um passo. Essa é a sua parte. Por isso que eu falei que você não pode armar a rede e deitar. Por isso que eu falei que você, não é só colocar os pés para cima. Não precisa ficar ansioso. Mas tem uma parte que é nossa. Esse buscar em primeiro o reino, não é só falar assim: eu quero o reino, e Deus vai entregar. Não. Porque qualquer pessoa que você perguntar para ela assim: você quer Deus? Gente, em sã consciência ninguém vai falar que é aquele chifrudo, não, né? Em sã consciência ninguém vai falar que quer ir para o inferno, não. Em sã consciência ninguém vai falar que quer morar no inferno. Não, eu até gosto de calor, sabe? Eu acho que eu vou para o céu, não, eu vou para o inferno. Não, ninguém quer o inferno. Todo mundo quer o reino. Ninguém quer as coisas ruins da terra. Todos querem aquilo que é bom, sim ou não? É lógico. Mas além de querer, a pergunta é: o que eu tenho que fazer para alcançar o reino? O que é esse buscar? O que é esse buscar o reino? Mateus, capítulo de número 11, verso 12. Vai um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 11, verso de número 12. Quem está falando aqui também é Jesus. Quem encontrou, diga amém. Palavras do Senhor Jesus sobre a forma de buscar o reino. Quem vai se apoderar do reino?
Quem vai tomar posse do reino? Quem vai alcançar aquilo que é do reino? Quem fizer isso que Jesus falou aqui. Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista até agora. Vamos pensar que Jesus está aqui, porque Ele está aqui. E Ele está falando para o tempo de hoje, de agora. Essa palavra não era só para os dias aqui. Não, é até agora, até hoje. O reino dos céus, o reino de Deus, que é o mesmo, é tomado a força, e os que usam de força se apoderam dele. Desde os dias de João Batista até hoje, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e quem usa de força toma posse. Apoderar é tomar posse, é receber. Quem usa de força se apodera dele. Você quer o reino? Quem quer o reino, diga amém. Quem quer a presença, diga amém. Quem entendeu que tendo o reino as outras coisas vão ser acrescentadas, diga glória a Deus. Diga assim: para que o reino seja entregue a mim, para que eu possa me apoderar do reino. Diga: eu preciso de força. Diga: de esforço. Agora feche sua Bíblia e olha aqui para frente. Aqui é o nosso ponto de partida dessa palavra. Eu precisava trazer você até aqui. Eu precisava que você entendesse o que é o reino. Por que que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino? Para que nós pudéssemos chegar a esse ponto. O reino é a presença, o reino é a manifestação de Deus, o reino é o Espírito de Deus, o reino é fruto do nosso relacionamento com Deus. Por isso que está sendo ministrado hoje nessa série de relacionamentos. O reino é aquilo que vai gerar poder, vai operar em nós e vai trazer o acréscimo daquilo que talvez está tirando hoje a sua paz, trazendo preocupação para você. Mas para receber o reino, para tomar posse do reino, eu preciso de força, eu preciso me esforçar. O que é força? Presta atenção. Força é algo que pode ser medido. Força é algo que pode ser o que, gente? A medida da força chama-se intensidade. Vou te dar um exemplo aqui. Espera aí que daqui a pouco você vai entender porque que eu usei essa palavra. Quando acontece um terremoto, quem já ouviu falar sobre terremoto? Quem já ouviu falar, diga amém. Sabia que esses dias, acho que foi essa semana, foi sentido um terremoto lá em São Paulo? Sabia disso? Que no Brasil não tinha esse negócio não, gente. Terra tremeu lá pro lado da Argentina, lá dos irmãos argentinos lá. E aí lá em São Paulo eles evacuou um prédio, porque o negócio balançou. O que é isso, pastor? É sinal do final dos tempos. Não precisa de revelação não, gente. Jesus está voltando. Não precisa de muita escatologia não. Ele está voltando. Os sinais estão aí. Aquele maluco lá da Coreia do Norte já está doidinho para uma guerra. Está tudo aí. Está às portas. Como que se mede o terremoto? A medida da força do terremoto é a intensidade em graus, em uma escala. Dependendo da força do terremoto, é uma escala pequena, é um nível 1, magnitude 1 que chama-se, magnitude 2, aqueles terremotos que vêm e que destrói mesmo, igual teve lá de fora agora na Turquia, naqueles países lá, matou mais de 50 mil pessoas, é magnitude 7, 8, é a intensidade. Isso, a força é um nível de intensidade. Por que eu estou te contando isso aqui? Porque nós temos que entender, se você quer o reino, se você realmente quer Deus, se você realmente quer a presença, você vai precisar se esforçar, e esse esforço não pode ser um esforço pequeno. Esse esforço não pode ser magnitude 1. Ele tem que ser um esforço
de uma intensidade grande. É por isso que o tema da palavra de hoje, coloca no telão para mim, por favor, qual que é a palavra que está ali? Intensidade o tema de hoje é intensidade na busca. Essa intensidade é a força que nós estamos colocando para buscar a presença de Deus, para buscar o reino de Deus. Deixa eu te contar aqui quando que Deus me deu essa palavra. Deus me entregou essa palavra na última terça-feira. Fui no médico, né? Como eu comentei, estou ainda de recuperação, viu, gente? Ainda estou no período de recuperação. Fui no médico e terça-feira completava 8 dias da cirurgia. A cirurgia foi no nariz e tinha uns tampões, tipo curativo, dentro do nariz. E fui lá para ele retirar esses curativos. E eu cheguei lá todo empolgado, né? Já tá entediadíssimo de ficar dentro de casa, querendo vir para os cultos, querendo gravar vídeo, querendo pregar, ministrar, visitar. Aí o processo de tirar esse negócio nem te conto, deixa isso para outra vez, talvez você vai fazer cirurgia, assim, não quero ser desanimador para você não, tá? Você já entendeu. Mas aí quando o médico tirou lá os curativos, tudo, eu falei assim: doutor, eu sou pastor, já sabia, eu falei assim: eu sou pastor, posso voltar para os cultos, posso pregar, posso ir de novo para o altar, posso ministrar? Aí o médico falou assim: olha, poder, você pode. Isso na terça-feira. Eu queria vir já na quarta. Poder você pode. Você pode voltar. Só que vai com calma. A palavra que ele usou foi: vai com calma. Vai, mas não coloca muita força, não. Não se esforça muito, não, quando você estiver lá pregando. Aí naquele momento Deus falou assim: você não vai conseguir. Se você subir no altar, você não vai conseguir se limitar. Porque como foi no nariz, se esforçar muito, naqueles dias principalmente, voltava a sangrar. E aí o médico foi bem tranquilo comigo e falou assim: se voltar a sangrar, tem que voltar pro bloco, é tudo de novo. Eu falei assim: mesmo? Ele falou assim: mesmo. Tá ok, doutor, vou guardar direitinho. Mas por que eu estou te contando isso? Porque aí na quarta eu não vim. Eu falei com a pastora, falei assim: amor, faz mais essa quarta. Ela está grávida, a barriga só crescendo, pesando. Eu falei assim: você vai conseguir fazer melhor do que eu, porque se eu subir no altar, eu não vou conseguir medir força, eu vou ser intenso. Se eu subir no altar, eu não vou reservar nada daquilo que eu vou gritar, eu vou pular, se for para me rolar no chão, eu rolo no chão. Filho, eu não consigo estar na presença e ter reservas. Quantas vezes eu já subi nesse altar aqui, e às vezes na hora do louvor, eu falava com os meninos aqui, assim: hoje eu não vou ministrar, eu vou ficar aqui porque minha garganta está um pouco ruim, eu vou poupar mais. Filho, de repente eu estava aqui dando grito e glória e tudo mais, e no final do culto quase sem voz. Por quê? Porque eu não sei buscar a Deus de forma limitada. A palavra que rege a minha vida, a palavra que Deus está dizendo aqui, se você quer o reino, é intensidade. E a nossa intensidade não pode ser baixa nessa busca. A nossa intensidade tem que ser total. A nossa intensidade tem que ser no nível máximo. Você quer o reino não é conquistado de qualquer maneira. O reino, as coisas do reino não são entregues para quem limita o poder, limita a entrega a Deus. As coisas do reino são entregues para quem é intenso, em magnitude máxima, para buscar a Ele. Se intensidade é uma medida de força, e se nós estamos falando de um terremoto, a minha busca pelo reino, ela tem que abalar tudo na minha vida. Se eu estou falando de um terremoto, se eu estou falando de força, de esforço, a minha forma de buscar o reino, ela tem que ser tão intensa que tudo aquilo que não é do reino tem que ser destruído, tem que cair, tem que ser abalado, para que o reino seja visto, para que o reino seja conquistado.
Deus quer te dar o reino dele. Deus quer te dar a presença dele. Deus quer te dar aquilo que é o Espírito dele. Deus quer te dar da porção que está nos céus. Deus quer te dar daquilo que vai acrescentar todas as outras coisas. Mas a pergunta é: qual o seu nível de intensidade na busca pela presença? Com qual intensidade você está buscando aquilo que é do reino? Onde você está colocando a sua maior força? Sabe qual que é o problema aqui? Nós temos dois grandes problemas. Primeiro, se você não estiver colocando intensidade na sua busca, você vai se frustrar daqui a pouco, porque você não vai alcançar aquilo que Deus tem. Você não vai alcançar o reino, você não vai alcançar a presença. Sem intensidade não tem presença. Sem intensidade não tem o reino. Sem intensidade, filho, não tem aquilo que é promessa. Sem esforço não tem. E o segundo problema é maior. Por quê, pastor? Porque o segundo grande problema aqui, se você não está colocando a intensidade devida, a força devida, é que Deus sabe da capacidade de cada um. Não adianta eu chegar diante de Deus e falar assim: Deus, isso é o meu melhor. Quando Ele sabe qual força que eu posso colocar. Quem aqui faz academia? Quer ver aumentar o número de pessoas? Quem aqui já pagou academia, mas não fez? Academia tem um rapaz lá, uma moça que chama personal. Já ouviu falar? E esse rapaz ou moça que é o personal, geralmente tem gente que contrata para ser o personal particular. E você já observou, quem tem personal, ou que se você já viu o filme, geralmente quem já pagou uma academia sabe um pouquinho de academia também, né? Que o personal, ele fica ali e ele fala assim, ó, tá leve. Não, mas eu não dou conta mais não. Dá, que eu sei que você dá conta. Não, mas não, pode colocar mais peso. Não, mas eu já estou na minha força, mas não, pode colocar mais que vai mais. Deixa eu te contar. Deus é o nosso personal. Ele sabe exatamente aquilo que nós estamos colocando, nossa intensidade máxima, nossa força máxima, e aquilo que nós estamos jogando só um pezinho lá, só para dar um migué. O problema é esse, que a gente acha que vai levar Deus na conversa. Volta e meia a gente pensa, não, com essa força, com essa intensidade, eu vou alcançar. Só que eu estou aqui hoje, filho, e a palavra não é minha, ela é do Senhor. Deus está dizendo, se não for com a intensidade completa, se não for com o esforço completo, se você não colocar tudo aquilo que é a sua força máxima, não tem reino, não tem presença, não tem resposta, não tem promessa. O reino dos céus é conquistado por esforço. E só quem se esforça, só quem busca com intensidade se apodera dele. Mas vamos lá para a pergunta. A pergunta é: por que muitas pessoas, mesmo sabendo que é necessário essa força, mesmo entendendo a magnitude, a maravilhosa graça, o maravilhoso poder que envolve o reino, por que tantas pessoas ainda não buscam o reino como deveriam buscar? Fiz uma pergunta anterior: o quão intenso você está na sua busca pelo reino? E agora nós vamos responder o porquê talvez você não está buscando com a intensidade necessária.
Por que, pastor, que eu não estou conseguindo buscar com essa intensidade? Por que a minha busca pelo reino, ela está sendo um abalozinho assim que... Sabia que terremoto acontece o tempo todo, né? Mas tem alguns abalos sísmicos, alguns abalos que não são sentidos. Filho, a nossa busca, ela tem que ser sentida por Deus, ela tem que ser sentida por nós, ela tem que colocar força. Por que, pastor, que eu não consigo colocar toda a força necessária para receber o reino? Eu vou falar de 2 inimigos da nossa busca, 2 inimigos da intensidade na busca pelo reino. Quantos inimigos? Diga assim: 2 inimigos da intensidade na busca pelo reino. Tem alguém aqui que ainda quer o reino? Tem alguém que quer a presença? As coisas da terra ou o reino? As coisas da terra ou o reino? Quem busca o reino, o que é que vai ser acrescentado? As outras? Quais são os inimigos, pastor, dessa intensidade? Primeiro, a falta de fome para o que é de Deus é inimiga da intensidade na hora da busca pelo reino. A falta de fome para o que é de Deus é inimiga da intensidade que precisamos na hora de buscar o reino. Alguns pontos desse tópico aqui, eu compartilhei em um tabernáculo algumas semanas atrás, mas infelizmente a falta de fome não trouxe todos os irmãos no tabernáculo. Então alguns que estavam presentes vão se lembrar de alguns pontos desse tópico. Outros, você vai apreciar agora esse tópico. Preste atenção. Deus fez um convite para todos nós. Quando Jesus disse assim, vinde, o que, gente? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus estava convidando todos, vinde a mim. Ele não colocou exceção. Jesus falou assim: vem só quem é cruzeirense. Foi isso? Só os atleticanos? Só os do Mamoré? Só os do RT? Só os do Botafogo? Ia ser menos pessoas, mas ia, tá? Encontrar alguém. Só os corintianos? O missionário Fábio é corintiano, mas ele é gente boa, tá, gente? Tá? Não leve em consideração o time que ele torce. Muita gente boa ele. Não, Jesus falou assim: venham todos, venham a mim todos. Jesus não limitou quem deveria vir a Ele. Você pode vir como você está, só que Deus te ama tanto que Ele não vai te deixar do jeito que você está. Ele vai te transformar. Porque eu posso vir do jeito que eu estou e vou permanecer do meu jeito. Não, você vem como você está, e quando você receber do reino, você vai ver o que o reino vai fazer na sua vida. O convite é para todos, e esse convite é como alguém convidando. Pensa em Deus agora, como alguém convidando uma multidão para uma mesa, para uma mesa farta, aquilo que você mais gosta. Só que os alimentos aqui são alimentos para a nossa alma, são alimentos para o nosso espírito, para a nossa fé. Imagina que eu convido você para ir almoçar lá em casa. Vamos pensar aqui. Cleomar, seu glória a Deus foi o que destacou. O que você gosta de comer, Cleomar? Churrasco e lasanha. Ele foi assim na veia, para você ver, sabe? Na ponta, tem que saber, né? Tem esses convites, gente, ainda, viu? É raro alguém convidar a gente para comer na casa dos outros, tudo mais. É raro alguém falar assim: vamos ali que eu vou pagar a conta. Mas aqui não é raro não, viu? Tem filho de Jeová Jiré aqui, amém? Certo. Aí o Cleomar, eu convidei, falei: Cleomar, tal dia, domingo que vem você vai almoçar lá em casa, eu vou preparar o churrasco, a lasanha que você gosta, você pode levar a varoa, tá? Pode levar. Aí, o que o Cleomar vai fazer? Nesse dia, o Cleomar, sendo pedreiro, como eu sou ex-pedreiro, ele não vai tomar café da manhã.
é provável que no sábado ele vai consagrar um jejum. Ele vai se preparar, porque domingo tem churrasco, tem lasanha, porque ele quer chegar na hora do almoço de domingo com fome, gente. Quando você vai na churrascaria, antes de ir na churrascaria, você passa na padaria? Que é isso? De jeito nenhum, pastor. Eu até me preparo para ir na churrascaria para aproveitar o rodízio. E aí? Por que você tem chegado na presença de Deus sem fome? Sabe? Por que muitas pessoas não estão buscando a Deus com intensidade? Quando chegam diante da mesa do Senhor, gente, é tanta coisa boa preparada, é tanta coisa maravilhosa que Deus nos entrega. Só porque, mas eu não senti, mas parece que hoje o culto foi tão ruim. Foi ruim porque você deu um culto ruim para Deus. Não vem culpar os outros não, porque o culto é bom, assim como a comida é boa, quando a gente está com fome, quando a gente está sedento, quando a gente quer alimento. Quando você está com fome, filho, a comida pode ser assim, mas você fala assim: nossa, que delícia que era, porque você estava com fome. É assim que nós temos que chegar diante de Deus, com fome da presença, com sede do Espírito dele, dizendo: Senhor, eu quero mais, me dá mais, e buscando a Ele mais, e desejando mais. Quem tem fome dessa presença, dá glória a Deus. Só que por que não tem intensidade? Porque não tem fome. Porque falta fome. A mesa de Deus está preparada. Tem gente que até não rejeita a mesa. Tem gente que até vem no culto, só que vem cheio das coisas da terra. Só que já passou na padaria do Satanás, já se alimentou lá fora, já comeu porcaria, está cheio de tanta coisa que não é de Deus, que quando chega aqui, não busca com a intensidade que deveria. E sabe o que essa falta de fome provoca ainda? Ela provoca desejos de outras coisas que não são de Deus. Sabe o que essa falta de fome da presença ela vai ocasionar? Se você parar de se alimentar da presença, se você não perceber o que Deus está mandando do céu, ela vai ocasionar na sua vida o mesmo que ocasionou na vida daquele povo que Deus tinha tirado do Egito e estava levando para a terra prometida. Não entendi, pastor? Depois você dá uma passada lá no Instagram, no meu Instagram. Eu tenho me esforçado muito para sempre colocar conteúdo de Deus ali, algo edificante. Eu até às vezes mando no grupo da igreja. Se você não está no grupo, peça para entrar. E nos dias que eu estava de repouso, né, total, agora eu estou de repouso parcial, eu me liberei uma parte. Eu não tinha como eu gravar meus vídeos, que eu gosto de gravar. Não tinha como eu fazer aquilo que eu costumo fazer. E aí eu fui escrever. Foi vários textos que Deus me entregou, várias palavras que Deus me entregou. E uma palavra eu deixei lá no Instagram, que Deus me entregou, sobre essa saudade que muitas pessoas estão sentindo das coisas lá de trás, do mundo. E Deus me falou que essa saudade é uma saudade maldita. Tem um texto lá no Instagram, eu não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas em resumo é o seguinte: é o que o povo sentiu quando estava caminhando para a terra prometida. Deus estava mandando maná dos céus, e o povo: que saudade dos pepinos, da cebola lá do Egito. Gente, quem tem saudade de pepino, meu Deus? Cebola é a característica de alguém que não está se alimentando da presença, que está sendo pouco intenso na sua busca. Sabe por que você tem saudade daquelas farras lá do mundo?
Sabe por que você tem saudade daqueles amigos? Volta e meia, nossa, aquela amiga minha antiga. Essa saudade só vai trazer a lembrança daquilo que saciava a sua carne, mas ela não vai te lembrar que naquele tempo você era escrava de Satanás. Naquele tempo você vivia na depressão, naquele tempo seu casamento estava destruído, naquele tempo você não tinha amigos de verdade, naquele tempo você queria tirar sua vida. Essa saudade, ela não vai te lembrar que naquele tempo lá que você fala assim, eu queria de novo aquele tempo, eu queria encontrar tal fulano. Naquele tempo você orou e falou, Deus, me liberta. E você orou com tanta intensidade, falando, Senhor, me tira daqui, me tira desse meio, me tira desse mundo, me tira desse caminho de trevas, com tanta intensidade, que Deus te libertou. Só porque a sua falta de fome está querendo levar você de volta para lá. A sua baixa intensidade na busca de Deus está querendo levar você de volta para o mundo. A mesa de Deus está pronta. Venha com fome até ela. Venha com fome até ela. Venha com fome até a mesa do Senhor. Se aproxime de Deus hoje, faminto pela presença. A Bíblia fala que o salmista falava assim, Senhor, eu sou uma pessoa necessitada da tua presença. Como eu preciso da tua presença. Eu tenho fome de ti, eu tenho sede de ti. E com intensidade ele buscava, e a palavra diz que todo aquele que busca a Deus encontrará. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, com toda a intensidade, com toda a força, com toda a fome. Quem vai fazer isso? Dá glória a Ele. Aleluia. Diga, Senhor, eu tenho fome. Deus não vai aumentar a sua fome. É você que tem que parar de comer lá fora, para chegar na presença com fome. Segundo inimigo, e aqui a gente termina. Pastor, qual que é o segundo inimigo? Da intensidade, da força na busca pela presença. O segundo inimigo são as distrações dessa vida, das coisas dessa vida. Presta atenção. Eu preciso ler um texto com você. Se você quiser abrir, eu vou ler no telão, mas se você quiser abrir, Lucas capítulo de número 14, verso de número 15. Lucas capítulo de número 14, verso de número 15. Eu disse aqui anteriormente que a presença de Deus é como uma mesa, e a mesa foi preparada por quem, gente? Por Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Nesse texto aqui, Jesus estava com os seus discípulos e outras pessoas mais em uma mesa, se alimentando. E alguém vai falar sobre algo, sobre o desejo de se alimentar daquela mesa. Só que junto desse desejo, Jesus vai responder contando uma parábola, que representa quando Deus prepara uma mesa. Presta atenção, como que foi esse convite de Deus para os convidados participarem da mesa, e nas desculpas que as pessoas deram para não participar da mesa de Deus. A Bíblia diz assim, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de... O reino de Deus é um banquete, gente. Feliz é aquele que come do banquete do reino de Deus. Versículo de número 16. Jesus respondeu, aí ele vai contar a parábola. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Verso 17. Na hora que ia começar a festa, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois está tudo
a mesa está pronta. Pode vir, gente, ó. Cleomar, churrascão, lasanha, tudo pronto. Só pegar a varoa e vem. Foi isso. Sai lá, chama eles. Já tinha sido convidado. São pessoas que sabiam da mesa do Senhor, sabiam do que era o reino, do banquete que estava preparado. Só que aí agora, vamos lá, 18. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, olha as desculpas, gente, depois eu vou voltar explicando as desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Verso 19. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Verso 20. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Verso 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente nas ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Verso 22. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Agora presta atenção no verso de número 23 e 24. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E o verso 24: e eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu. Presta atenção. O que Jesus retratou nessa parábola tem acontecido nos dias atuais. Quantas pessoas, pode deixar esse versículo aqui por enquanto. Quantas pessoas, quando são chamadas para a mesa de Deus, o que é a mesa de Deus, pastor? É o lugar de você demonstrar a sua intensidade na busca, é a sua oportunidade, o convite é a sua oportunidade de mostrar: Deus, eu quero o Senhor, o primeiro na minha vida é o Senhor. Sabe o que elas fazem? Começam a dar desculpas. Gente, ontem eu estava na palestra do pastor Cláudio Duarte, um casal de irmãos da nossa igreja. Nosso irmão Rogério, nossa irmã Michele são os organizadores. Estava lá participando do evento. E sempre, a segunda vez que eu vou na palestra do Cláudio, e sempre ele pergunta: quem é crente, quem é católico, quem é espírita, quem não é nada, tudo mais. E ontem ele ficou surpreso. Ele perguntou: quantos aqui são evangélicos? Um número de pessoas levantou a mão, pequeno. Quantos são católicos? A maioria eram católicos. Num evento de um pastor evangélico. O que isso revela, pastor? Podia ter muito mais evangélico lá. O preço do convite, nós estávamos vendendo convite aqui. Esses irmãos da igreja fizeram uma promoção para a nossa igreja, foi anunciado semana passada. O convite que no site estava de 100, 110, 120, estava de 40 aqui na igreja. Mas porque muitos não quiseram, rejeitaram. E é assim. E não pense você, aqui ó: pastor, mas é por causa do demônio, né? A luta é grande. Mas filho, deixa eu te contar. Sou advogado do diabo não, né? Mas deixa eu te contar aqui. Tem umas coisas que a gente tem que assumir. Não é o diabo não. Ele usa situações, mas são as nossas escolhas. São as nossas escolhas. São as nossas desculpas, são as distrações que nós estamos trazendo para a nossa vida. E essa situação revela que tudo que aquelas pessoas deram como desculpas eram coisas boas. Eram coisas boas. Não era coisa diabólica não, gente. Repara, um falou: acabei de comprar uma fazenda. Gente, comprar fazenda é coisa boa? Quem já é fazendeiro já deve saber, né? Imagina você comprar uma fazenda aí, 100 mil hectares. Vai recebendo aí, 100 mil hectares, 10 mil cabeça de boi, pé de picanha, né? Todo formadinho, dessas 100 mil, 50 mil hectares é só café. Eu gosto de café, gente. Você não gosta, você que lute, tá? Comprar uma fazenda é uma coisa boa ou ruim, gente? É de Deus ou é do diabo? É de Deus, mas pode se tornar distração. O que representa essa pessoa? Aquele que conquistou algo, mas a sua conquista, aquilo que Deus te deu, aquilo que você orou e pediu para Deus, está te tirando da presença, está impedindo você de ser mais intenso na casa de Deus. O segundo: 5 juntas de bois. O
que é isso, pastor? É como se a pessoa comprou a fazenda, alguém comprou a fazenda, já era fazendeiro, o primeiro estava só adquirindo a fazenda, o segundo já tinha fazenda. Ele estava ali com umas 5 colheitadeiras, daquelas New Holland, aquelas que custam 2,5 milhões cada uma, pronto para arar a terra, produzir. Gente, isso é coisa boa ou ruim, gente? É de Deus ou do diabo? Só porque virou distração. Não, eu tenho que ir lá experimentar minhas colheitadeiras, eu tenho que ir lá cuidar do meu trabalho, da minha empresa. Se a sua empresa está te tirando, está diminuindo a sua intensidade na sua busca, se o seu trabalho está diminuindo a sua intensidade no altar, no culto, virou distração, virou desculpa, está impedindo você então de receber o reino. E o último, solteiros. Tinha um de vocês aqui, que realizou o sonho. O último, casei, posso ir não? Casamento, a família está impedindo você de buscar a Deus? Não, é porque a minha família. Não, é porque são meus filhos, não meus pais. Tem uma passagem no Evangelho que uma pessoa falou assim: Jesus, eu quero seguir o Senhor, mas deixa eu ir sepultar meu pai. Sabe o que Jesus falou? Deixa os mortos sepultar os mortos. Pastor, que falta de sensibilidade. Não, filho, ou o reino é primeiro na sua vida, ou ele não ocupa lugar nenhum na sua vida. Eu amo a minha família, por isso que eu oro por eles todos os dias. Mas a minha família, ela não ocupa o lugar de Deus. Quantas pessoas, não vou não, casei. Qual que tem sido a sua desculpa para ser menos intenso na sua busca? O problema é que os que foram convidados e recusaram o convite, não vão provar do banquete. E eu encerro essa palavra provando para você que nós temos muita intensidade para algumas coisas, mas às vezes nos falta intensidade para as coisas de Deus. Pastor, não dá para ser assim com as coisas de Deus, não. Mas com as coisas do mundo você já foi. Com as coisas do mundo você se preocupa. Quando você estava escravo de Satanás, você era intenso, muito intenso, mas muito intenso. Tem algo da terra que você é muito intenso. Esses dias eu assisti um vídeo. Os meninos preparam para colocar para a gente. Tem uma banda britânica que está fazendo uma turnê de shows aqui no Brasil. Coldplay que chama? É isso? E o pessoal todo empolgadinho com esse negócio, né? Até os evangélicos. Deixa eu te dar um alerta aqui. Toma cuidado com essas músicas internacionais, que você nem sabe o que você está cantando. Muitas delas você está invocando o diabo para entrar dentro da sua casa, está entregando sua alma para o inferno, e você nem sabe. E eu vi um vídeo, eu falei, gente, que vergonha para nós, que falta de intensidade a nossa, perto desse povo, que falta de esforço para buscar Deus, perto do que esse povo, que essas pessoas estão fazendo para participar de um show. Quando eles se apresentaram, estão se apresentando, parece que lá no Rio de Janeiro, se apresentaram primeiro em São Paulo. Olha as condições que as pessoas enfrentaram para participar desse show, no estádio. Assiste aí. Olha a fila, em meio à enxurrada, a água. Dentro do estádio, enxurrada, chuva, enxurrada, povo de capa. Olha lá, gente. Olha o pé da moça que vai aparecer no vídeo. Você achou que a brita do estacionamento estragou seu salto, né? Olha lá. Olha a situação.
Pode pausar de novo o vídeo. Pode deixar pausado. Isso é o que a gente fazia quando estava no mundo. Eu já fiz isso, gente. Quando eu estava no mundo, época de festa do milho, entrava chuva, ia a pé. Era intenso. Ah, pastor, mas essa banda aí é porque é a primeira vez que vem no Brasil e talvez nunca mais vai voltar. E quem te garante que hoje não vai ser a última vez que a gente pode estar buscando a Deus? Quem te garante que nós vamos ter outra oportunidade? Nós temos que buscar a Deus como se fosse a última vez. Nós temos que buscar a Deus como se fosse a última oportunidade. E ainda um detalhe, esse pessoal aí pagou caro para ficar na chuva. Olha as condições que Deus nos dá para buscar a presença dEle, na casa dEle, confortável. Horas e horas na fila. O dia que o culto passa um pouquinho do horário, o pessoal fica inquieto. Horas e horas molhando, com capa, pagando caro. Com qual intensidade você está buscando a Deus? Eu quero orar com você, mas antes de orar, eu quero ler o Salmo, o versículo 4 do Salmo de número 27, Salmo de Davi. Pode deixar assim as luzes, só coloca no telão para mim. Salmo 27, essa versão é a versão NVT, nova versão transformadora. A palavra diz assim: Davi orando a Deus: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Davi retrata aqui o desejo dele, a intensidade que movia ele. Eu te pergunto, você deseja mesmo Deus? Você deseja mesmo a presença? Você deseja mesmo o reino? Mas com qual intensidade você está buscando? Qual força você está colocando? Gostaria que você dobrasse os seus joelhos agora, antes da gente orar. Dobre os seus joelhos por um instante. Feche os seus olhos, porque nós precisamos fazer algo para Deus. É necessário uma oração nossa agora, de arrependimento,